Nós estamos aqui no nosso devocional, quando percorremos vários capítulos da Bíblia, mas hoje nós vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Estaremos lendo todo o capítulo e depois iremos fazer alguns comentários dentro do nosso devocional, já que, aliás, eu vou ler só até o versículo 11, porque eu quero fazer um comentário sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando em Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam-os aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado no jumento e no jumentinho, filho da jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Eu quero começar aqui pela resposta do povo. Eles perguntaram: quem é ele? E o povo respondeu: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Primeiro, havia aquela pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa que presta da cidade de Nazaré? Agora a multidão responde: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É bem sabido que mesmo em todos os tempos, mesmo as pessoas que não consideram Jesus como Filho de Deus, como Salvador, o veem da qualidade de um grande mestre, daquele que ensina maravilhosamente, daquele que sabe, tem conhecimento de causa, não fala como os outros, mas fala com autoridade. Muitas pessoas já vinham perguntando: quem é este homem que fala com tanta autoridade? Ele não fala como os demais, mas ele fala como aquele que tem autoridade. A questão é que meu Senhor Jesus, ele falava dele próprio, ele falava do próprio trabalho prestado por ele, ele falava de uma humanidade que ele havia criado, que ele estava lá. A Bíblia diz: desçamos e façamos o homem. Ali você encontra a presença maravilhosa da Trindade e Jesus ali presente, o Filho de Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então ele falava com conhecimento de causa, porque ele estava lá quando o homem foi criado. Ele estava lá quando o mundo foi criado. Ele estava lá quando as coisas foram criadas. Hoje o pessoal está aí surpreso, dizendo que tem água lá em Marte. Estão dizendo: olha aí, como se fosse uma coisa nova para nós, se tivesse isso realmente for verdade, porque a palavra de Deus diz assim: pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então nós cremos sim na existência de outro planeta com água, claro, isso pode acontecer. Nós não podemos descartar essa possibilidade, porque pela palavra de Deus, pelo poder da sua palavra, os mundos foram criados. E nós encontramos também na palavra de Deus, bem no início do Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus,
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Lá estava a palavra de vida, lá estava a palavra de autoridade, o Verbo de Deus. E aqui a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada, que a multidão, as pessoas perguntavam: quem é Ele? E o povo respondia: este é profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Lugares humildes, Nazaré, Galileia, considerada uma terra distante, como nós dizíamos antes, quando o estado de Goiás era imenso, e até a divisa aí ao final do Tocantins, e aí quando alguém queria falar que era muito longe, dizia assim: lá no final do estado de Goiás, bem longe, porque lá no norte de Goiás, o norte de Goiás era a região mais discriminada por estar mais distante da nossa capital. Então, quando a gente queria falar de um lugar remoto, a gente falava do norte de Goiás. Esse povo aqui, quando queria falar de um lugar desprezível, de um lugar remoto, de um lugar esquecido pelos governantes, eles falavam de quem? Eles falavam da distante Nazaré. Eles falavam também da região da Galileia, que era mais distante, e eles consideravam sem desenvolvimento, próximo ali ao mar de Tiberíades ou ao mar da Galileia, como você quiser chamar. Mas ali estava um lugar desprezível, ali estava um lugar esquecido pelas pessoas, e justamente de onde Jesus vem. Não seria normal um profeta vir de Nazaré, porque Nazaré não tinha nem escola de profeta. Os profetas, as escolas de profetas se concentravam na capital religiosa, Jerusalém. As escolas de profeta, elas se concentravam na cidade de Samaria, tanto que você encontra tantos profetas saindo ali da tribo de Efraim, da cidade de Samaria, por ter sido ali antes uma capital de Israel, das 10 tribos divididas. E você encontra também a capital de Judá, que é Jerusalém, carregada de escola, de profetas, e você encontra essa situação muito aí nesses lugares movimentados. Mas em Nazaré, quem era o professor de profetas que ia para Nazaré? Mas ali de onde não havia possibilidade de surgir um profeta, é que se levanta o maior profeta de todos os tempos, Jesus de Nazaré. E eu quero trazer para você sobre a entrada triunfal deste grande mestre em Jerusalém, porque o profeta já havia profetizado sobre ele, que ele estaria entrando na cidade num jumento, montado em um jumentinho, e ele iria ser aclamado ali naquele lugar. E quando ele vai entrando, as pessoas o reconhecem como rei, as pessoas lançam as suas capas, jogam à frente de Jesus, pessoas por todos os lados, com palmas nas mãos, saudando aquele que vinha em nome do Senhor, achando que ele seria agora o rei, que iria assumir o lugar aqueles que oprimiam o povo de Israel. Eles achavam que eles seriam libertos agora, que ele estaria tomando a cadeira política, ele estaria dominando em favor do seu povo, ele os libertaria de Roma. Aí que estava o grande engano do povo de Israel, porque o projeto de Jesus era maior. O projeto de Jesus era mais extenso. O projeto de Jesus, ele não só atingiria um povo, que era o povo judeu. O projeto do Senhor Jesus não estaria alcançando só a Judeia, mas ele estaria alcançando os confins da terra. Não só os confins da terra, mas todas as épocas vindouras, todas as terras que seriam descobertas, o
trabalho de Jesus era tão extenso, tão grande, que ele não iria alcançar só os que iriam vir no futuro, mas o seu projeto também alcançou o passado, porque Abraão contemplou esse dia, porque os homens do passado contemplaram esse dia, porque lá no jardim do Éden já havia sido anunciado, quando o cordeiro morreu, para que o casal nu se vestisse. Ali já estava se vendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquele que seria a semente da mulher, pois quando Eva pecou, quando Adão pecou, Deus disse para eles: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, a cabeça da serpente seria esmagada por ele. Então o projeto dele não seria ali só para aquela nação, só para os judeus, não. De repente o pessoal de Jerusalém, vendo a situação que vivia Samaria, vendo a situação que se encontrava as 10 tribos, que estavam misturadas, que haviam sido misturadas, e agora se tornaram o que? Nada mais, nada menos do que desprezíveis samaritanos. E eles, quem sabe, pensassem que agora o projeto de Deus estaria só com eles. Eles conheciam muito bem as profecias a respeito de Davi, dizendo que o reino de Davi seria para sempre. Por certo, eles pensaram: o mestre da Galileia, que é descendente de Davi, de pai e mãe, o mestre da Galileia agora governa. Depois que ele terminar, o seu filho depois dele continua governando. Depois que o seu filho governar, o seu neto vai sentar na cadeira, o seu bisneto. Eles não sabiam, eles não entenderam que o reino de Jesus é eterno. Ele não aceitaria a oferta política do povo de Israel. Ele não aceitaria a oferta desse reino, que seria um reino limitado pelo tempo. Jamais. Ele jamais aceitaria uma oferta dessas, porque o seu reino é desde a eternidade, e o seu reino é até a eternidade. É um reino que é de ponta a ponta, e ele não desceria a esse ponto. Esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não governa em uma cadeira visível. Ele não governa para súditos que vão todos os dias lhe levar uma contribuição daquilo que conseguiram produzir, uma porcentagem daquilo que conseguiram produzir. Você se lembra quando o filho de Salomão, Reoboão, entrou em seu lugar? O que foi que aconteceu? O povo pediu que diminuísse os impostos, porque eles não suportavam mais a carga pesada de Salomão. E o que aconteceu? Aquele rei não quis ouvir o povo e perdeu as 9 tribos e meia. Nós falamos 10 para facilitar, mas eram 9 tribos e meia. O que acontece? Não, o nosso rei não iria aceitar essa esmola. O nosso rei não iria aceitar essa pequena porcentagem, não, porque ele não aceitaria coisas, mas ele aceita vidas. Ele quer tudo. Ele quer a nossa vida em sacrifício vivo, santo, puro e agradável, que é o nosso culto da razão, o nosso culto racional. Esse rei hoje, aleluia, este rei que entrou em Jerusalém manso, sentado humildemente num jumentinho, ele está aqui. Esse rei, ele reina por toda a eternidade. Ele reina para sempre. E ele quer reinar no seu coração. Ele quer reinar na sua vida. O povo saudava: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eu espero que você venha saudar o rei. A capa significava o orgulho. A capa significava a jactância. A capa significava a vaidade. A capa significava a prepotência. Porque era a capa que trazia todas as coisas da aparência. Por dentro ficavam as demais vestimentas mais humildes, mas a capa era a demonstração. É ela que fazia a diferença de quem era rei e de quem era súdito.
Porque os reis também vestiam roupas humildes por baixo das capas, mas por cima, por baixo não eram roupas de aparência, mas as de cima sim, a capa sim, ela era muitas vezes os reis, as roupas dos reis, as capas dos reis e rainhas e das pessoas que faziam parte da dinastia, muitas vezes eram trançadas de ouro, eram muito importantes, eram muito lindas, eram luxuosas. As capas das pessoas mais humildes, muitas delas eram coloridas. Coisa cara na época, uma roupa colorida. A capa significava todo poder, todo orgulho. Mas quando o Rei dos Reis vai passando, aleluia, a multidão deposita as suas capas, por onde ele iria passar. Deposita no chão, onde os pés do mestre da Galileia, aliás, nem os seus pés, os pés do jumentinho que o transportavam, iriam passar. Era estendida a roupa para que eles passassem. Era estendida a roupa para que aquele animal pudesse pisar, trazendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles não sabiam, naquele ato de fé, que agora as coisas iam fluir, que iam dar certo. Naquele ato de coragem, porque quem estendeu a sua capa ali estava dizendo: eu protesto contra Roma, eu tenho coragem de protestar contra os governos do povo de Israel, que agora está dividido em regiões. Eu tenho coragem de protestar contra os poderes governamentais, para aplaudir o novo rei, para aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para aplaudir o nosso rei, o nosso novo rei. Quem estendia a sua capa estava dizendo: eu estou arriscando a minha vida, mas eu não estou nem aí, porque eu estou aplaudindo o rei. Eu quero saber, se você agora, sabendo de quem se trata esse rei, eles achavam que era apenas um rei terreno, e eles fizeram tanta coisa, e eles se dedicaram, e eles fizeram um papel tão bonito. Eles colocaram o seu orgulho à sua disposição, colocando as suas capas. E eu quero saber se você que está aí hoje está disposto a sacrificar o seu orgulho. Se você está disposto a sacrificar a sua arrogância. Se você está disposto a sacrificar as suas crenças. Se você está disposto a sacrificar a sua prepotência. Para quê? Para estar se humilhando, estendendo a sua capa para o rei passar, dizendo: rei, tu tens livre acesso na minha vida. Eu descobri agora que o teu reinado não é deste mundo. Eu descobri que o teu reinado é nas vidas. Eu descobri que o teu reinado é eterno. E eu quero que entres na minha vida. Eu quero que tomes conta da minha vida. Por isso que a multidão dizia: hosana ao que vem em nome do Senhor. Ali eles estavam entregando a sua vida, estavam dizendo: nós queremos te servir, nós curvamos diante de ti, nós acreditamos no seu governo. Eu quero saber se você acredita no governo de Jesus. Se você acredita no governo de Jesus, por que ainda está querendo mandar na sua vida? Por que ainda está dirigindo a sua vida? Creia no governo dele, acredite no governo dele. Ele tem o melhor para a nossa vida. Quantas vezes nós queremos fazer e acontecer achando que podemos? Eu não posso nada. Mas sabe quem é que pode? É aquele de quem foi dito: tudo posso naquele que me fortalece. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que é eterno. Eu posso todas as coisas naquele que vive para todo sempre. Vai além. O governo dele vai além. Ele quer estar com você em todos os lugares onde você estiver. Na sua escola, no seu trabalho. Ele quer estar com você nas ruas. Ele quer estar com você no seu lar. Ele quer dominar a sua vida. Muitas vezes você se sente incapaz de dirigir a sua vida. Você não consegue mandar as coisas e fica pensando que há de errado comigo. Não há nada de errado com você. Há de errado com a raça humana, porque desde o pecado nós não somos capazes mais de estar orientando os nossos passos. Nós não somos capazes mais de estar orientando a nossa vida.
E é por isso que eu entrego a minha vida aos cuidados do Todo-Poderoso, do Soberano, daquele que sabe e que pode todas as coisas. Que Deus abençoe você e que neste dia você venha estender a sua capa. Isso significa estender o seu orgulho, estender tudo que você tem, sua vida, sua família, seus negócios, seus sentimentos, tudo para o Mestre da Galileia, para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores.